Eu me chamo Karine de Matos Costa, sou mestre em Botânica pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e doutora em Biologia Vegetal pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente atuo como professora adjunta de Ecologia na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Vou apresentar a palestra intitulada Educação Ambiental e Flora Nativa, como utilizar plantas locais no ensino de biologia. Primeiramente, a gente precisa entender o que são plantas nativas, né? Flora nativa, plantas locais. Então, a gente classifica como flora nativa plantas que crescem localmente sem nenhuma intervenção humana. Então, não precisa plantar, não precisa de cuidados, elas se desenvolvem naturalmente na paisagem. Então, isso é o que a gente chama de flora nativa. Como que a gente pode utilizar essa flora nativa ou local, né, para o ensino, né, de biologia? Então, a gente sabe que as universidades, ao elaborarem os currículos, né, elas levam em consideração principalmente o academicismo, embora que essa seja uma realidade que nos últimos anos vem mudando. Mas o principal foco ainda é a questão do academicismo e a preparação, né, claro, para o mercado de trabalho. Só que as consequências negativas, né, decorrentes do ensino de botânica, que elas ficam deficientes lá no ensino universitário, elas se propagam até a educação básica. Então, quando professores eles se deparam com a sua formação universitária, com conteúdos pautados, né, na memorização, né, de nomenclaturas, de classificações, de forma descontextualizada, então ele acaba levando toda essa carga para a educação básica. Então, esse despreparo dos professores em ensinar botânica, né, conteúdos de morfologia, conteúdo vegetal, conteúdos relacionados à botânica, existem estudos comprovando que isso decorre desde a graduação, né, deficiências da graduação que acabam perpetuando na atuação desse profissional no mercado de trabalho. Então, isso acarreta um desinteresse dos alunos pelos conteúdos, por conta que eles alegam que as disciplinas botânicas, né, os conteúdos botânicos, eles possuem nomenclaturas e conteúdos de difícil compreensão, né, eles alegam que é muito difícil aprender, e isso está relacionado a quando esses conteúdos eles são trabalhados em sala de aula de forma descontextualizada, buscando apenas a memorização, né, para passar na avaliação. Então, essa situação é algo muito comum na educação básica, tanto que alguns docentes eles até preferem ignorar os conteúdos botânicos do currículo, né, na educação básica, ou acabam trabalhando esses conteúdos de forma rápida e sucinta, ou então acabam passando assim em forma de trabalhos, né, de outras atividades que não demandem do próprio professor ensinar diretamente esse conteúdo em sala de aula. Então, é algo muito comum nessa fuga dos conteúdos botânicos pelos docentes em sala de aula na educação básica. Mas isso acaba trazendo consequências negativas para esses estudantes, deficiências que se refletem, né, que permeiam o ensino fundamental e vai lá para no ensino de ciências e vai lá para o ensino médio no ensino de biologia. Os conteúdos botânicos, eles estão presentes tanto no currículo da educação básica de ciências e biologia, ou seja, eles estão presentes como componente curricular, e os conteúdos botânicos eles também estão presentes no Exame Nacional de Ensino Médio, no Enem. Então, esses conteúdos botânicos, né, que estão presentes também não só no Enem,
mas em outros vestibulares, eles são muito importantes para que o estudante também ele possa fazer a relação desses conteúdos com o dia a dia. Então, quando a gente pega os conteúdos botânicos e contextualiza, a gente percebe o quanto que ele está presente no dia a dia, não só dos estudantes, mas de todas as pessoas em geral. E os conteúdos botânicos, eles também servem como conteúdos transversais relacionados à educação ambiental. Então, ao se trabalhar a educação ambiental em sala de aula, pode-se trabalhar também, deve-se, né, porque muitas vezes estão relacionados, trabalhar os conteúdos botânicos. Né? Então, como norteadores, né, dessa questão de trabalhar esses conteúdos em sala de aula, busca-se, né, que o aluno ele entenda, né, a importância de preservação das plantas, né, a presença delas no dia a dia, ou seja, o combate à cegueira botânica, a importância alimentícia, ambiental e medicinal dessas plantas, né? E o professor ele atua assim como agente, né, que pode facilitar a transmissão desse conteúdo, um facilitador de construção desse conteúdo em sala de aula, para que os alunos eles venham a relacionar com mais facilidade. Então, quando o conteúdo ele é trabalhado de forma descontextualizada, buscando apenas a memorização, né? Então, isso vem lá da graduação, né? Então, reflete-se em como esse profissional trabalha na educação básica, e isso também acaba se refletindo nos próprios estudantes, né? Que acabam ou não gostando do conteúdo, julgando ser um conteúdo difícil, ou então eles acabam não aprendendo de forma significativa esses conteúdos e não contextualizando esses conteúdos com a sua realidade. Os professores, eles são cientistas capazes de contribuir positivamente com estudos adaptados à realidade financeira, cultural e estrutural das escolas que lecionam. O que é que isso significa? Significa que eu, como professora, eu sei muito bem as condições financeiras da escola que eu trabalho. Então, eu sei o quanto de recurso, né? Então, eu devo saber, lógico, né? O quanto de recurso tem disponível para eu utilizar em sala de aula, o que é que eu posso pedir para os meus alunos trazerem de casa, o que é que eu posso pedir para eles providenciarem, ou seja, dependendo da condição financeira ou econômica desses estudantes, da qual eu tenha conhecimento, né, de material que eu possa utilizar em alguma aula prática, né? Então, eu como professor, eu tenho ciência da realidade também estrutural da escola que eu leciono. Então, como é o tamanho da sala? Será que eu tenho algum espaço informal na escola, né? Um pátio? Esse pátio é arborizado ou não? Eu tenho algum outro ambiente na escola? Será que a escola ela proporciona que eu possa realizar atividades extraclasse com esses alunos? Então, será que a escola proporciona que eu possa me deslocar com esses alunos para algum outro espaço, para que eu possa fazer uma aula de campo? Então, o professor, ele é um sujeito que ele tem ciência da realidade cultural também da escola, né? Então, como trabalhar esses conteúdos de acordo com a cultura local, né? Será que tem algum dia, dia da árvore, algum dia que é comemorado localmente na escola? Será que é feito desfile cívico? Então, o professor ele sabe dessas realidades e ele pode adaptar as metodologias didáticas para que elas possam se adequar à realidade escolar. Então, infelizmente, né, muitos docentes eles não atuam como cientistas assim capazes, né, de contribuir de forma satisfatória para a aprendizagem de conteúdos botânicos por conta de falta de preparo, falta de domínio do conteúdo,
essa questão da falta de preparo, isso vem lá desde a graduação, né, que vem com falta de conteúdo, né, os conteúdos botânicos. A gente sabe que quando a gente pega uma grade curricular de um curso de graduação, os conteúdos botânicos, eles são, assim, condensados, né, assim, em uma, duas, no máximo três disciplinas, dependendo do curso, enquanto que a gente tem uma ampla variedade de disciplinas para os conteúdos animais, né? Porque para abordar os animais. Então, a gente percebe essa diferença, né? Quando a gente pega a grade curricular de alguns cursos de graduação, quanto que os conteúdos botânicos, eles são espremidos, né? O quanto que eles ficam dispostos de uma forma é, comparativamente menor em relação ao número de disciplinas, quando a gente vem a somar os conteúdos que tratam da biologia animal, né? Então, biologia vegetal, 2, 3 disciplinas, e biologia vegetal a gente tem 9, 12, 15, 10 disciplinas, né? Então, a gente percebe essa realidade e muitas vezes e já são poucas disciplinas, né? Poucas que a gente chama de cadeiras, né, botânicas. E quando a aprendizagem desses conteúdos ela não é satisfatória para o estudante de graduação, então, assim, tipo, ele sai do curso com essa deficiência, né? Essa deficiência, essa falta de preparo, essa falta de domínio de conteúdo botânico, isso vai fazer com que ele fuja dos conteúdos botânicos quando chega a hora de lecionar. Então, muitos docentes, eles passam algum trabalho para o aluno fazer, para não precisar lecionar conteúdos botânicos. Muitas vezes eles ignoram esses conteúdos e não lecionam, ou então lecionam de uma forma resumida, sucinta, assim, sem entrar em muitos detalhes. Então, cada um tem a sua estratégia de fuga, né? Infelizmente. Mas é uma realidade. A escassez de materiais didáticos também colabora muito com isso, né? Nem todas as escolas o docente ele vai ter, né, o professor ele vai ter acesso a materiais didáticos satisfatórios para o ensino de botânica, né, para o ensino um ensino, por exemplo, de anatomia vegetal, né, que é o que os alunos eles veem no ensino médio, né, que é a parte de célula vegetal. Então, nem toda, praticamente assim, a boa parte das escolas não tem acesso a um microscópio, poucas escolas têm lupa, né? Então, a gente entende que é o estereomicroscópio, né? Então, a gente entende a realidade, né? Que a escassez de materiais didáticos também contribui, né? Quando muitas escolas, muitas vezes, a duras penas conseguem ter um livro didático para o ano letivo, né? E também, a outra coisa também é a cegueira botânica, que é a questão das pessoas não enxergarem as plantas como uma parte importante do ambiente, sabe? Assim, as pessoas estão tão acostumadas, né, a estar em um ambiente arborizado e tal, olharem para as plantas que elas não conseguem ter uma sensibilidade de enxergar as plantas como uma parte fundamental, como um ser vivo, como um ser vivo que traz benefícios quando está presente no ambiente. Então, é o que a gente chama de cegueira botânica. Então, esse é um trabalho que eu realizei lá no ano de 2019, que ele trouxe as perspectivas para o ensino e aprendizagem de botânica no Brasil. Então, eu analisei 30 estudos e nesses 30 estudos, 80% dos artigos analisados, eles enfocavam na educação básica e apenas 20% no ensino superior. Então, a gente percebe, né, o quanto que a gente tá, há um foco, né, há uma pressão para se desenvolver metodologias didáticas para atrair o aluno, para que ele compreenda, para que ele entenda, para que haja uma abordagem lúdica, né? Então, existe toda essa pressão para a educação básica, né, por conta da questão dos vestibulares e tudo mais, né, para que esses alunos eles tenham acesso ao ensino superior, mas em contrapartida não existe o mesmo investimento para a educação superior. Então isso faz com que os docentes do ensino superior acabem, né, assim, continuem, né, lecionando esses conteúdos botânicos, né, de uma forma descontextualizada, com memorização de conteúdo,
uma forma não atrativa para os estudantes de graduação. Então, imagine um estudante de ensino médio que já teve acesso, né, a conteúdos botânicos de uma forma lúdica e tal, né, uma forma legal, aí chega no ensino universitário e se depara com uma metodologia assim, totalmente academicista, né, uma metodologia pautada na memorização e classificação de conteúdos e com esses conteúdos botânicos ainda mais aprofundados. Então, por isso que eu já ouvi de muitas pessoas a biologia de ensino médio não tem nada a ver com a biologia de ensino superior. Não tem nada a ver, assim, não é igual, não é igual, não é. Mas assim, né, a metodologia ajuda bastante a gente ter uma empatia ou uma antipatia pelo conteúdo, né? Então, e os conteúdos, né, botânicos, eles geralmente são abordados nas disciplinas que são das disciplinas, né, de biologia, lógico, mas eles são colocados, né, nas categorias de morfologia vegetal, plantas medicinais e anatomia vegetal. Então, esses foram os conteúdos mais frequentes. Então, percebam que tanto a morfologia vegetal como a anatomia vegetal, como plantas medicinais, são conteúdos que podem ser facilmente contextualizados, né? Então, eu trouxe aqui algumas formas de contextualizar esses conteúdos que podem sim ser adaptadas à realidade financeira, né, das instituições. E o professor, ele como agente, ele tem ciência sim das potencialidades, né, financeiras, das potencialidades estruturais, né, das dificuldades logísticas, né, a parte cultural dos alunos, né, a parte até de procedimento, de aprendizagem desses alunos, ou seja, o professor, ele já, eu acho que lá para o quinto mês do ano, quando ele está com uma turma nova, né, na qual ele não conhecia os estudantes, ele já tem uma noção do que funciona e do que não funciona com a turma, né? E qual a realidade desses estudantes. Então, o professor ele é um agente fundamental, né, que pode atuar, sim, planejando essas metodologias de uma forma a abranger todas essas potencialidades e dificuldades e tudo o que o ambiente, né, em si escolar oferece para o desenvolvimento dessas atividades de uma forma adaptada, né? Não consigo fazer desse jeito porque a escola não tem um microscópio. Tá, mas qual a forma que eu posso adaptar à realidade da escola que eu leciono? Então, por exemplo, montagem de ecicatas, né? Então, é quando a gente coleta lá a planta, né? Uma planta local. Então, onde é que eu posso encontrar essas plantas locais? Popularmente conhecidas como plantas daninhas, né? Que é aquela planta que cresce em todo canto, né? Então, pode ser encontrada ou no pátio da escola, no entorno da escola. Então, o professor ele pode pedir ou que os alunos possam trazer essas plantas de casa, né, do próprio quintal, da própria rua, né, então, para lecionar esses conteúdos botânicos. Então, essa montagem desse cata pode-se usar papelão, né, para prensar essas plantas, né, colocar essa planta entre o papelão, né. Se a escola dispuser de estufa, é bom, né, porque acelera o processo de secagem dessas plantas. Então, geralmente, assim, essa é uma metodologia didática que é boa de ser feita na escola, mas que com plantas herbáceas, né? Então, as plantas herbáceas, elas possuem um tempo de secagem menor do que plantas arbustivas, né? Plantas subarbustivas, que tem um caule mais lenhoso. Então, por elas terem um caule herbáceo, né, molinho, elas secam mais rápido. Então, plantas herbáceas, né, que são aquelas plantas que crescem pouco, né, pequenininhas, conhecidas como mato, como ervas daninhas, coletar essas plantas, né, e esticar ela, ensinar como estica as plantas na cartolina, com a parte, né, mostrando que tem que ficar uma parte da folha, né, a parte adaxial da folha, né, então coloca uma folha tem que ficar
as duas faces da folha, né, para que quando a planta esteja seca, a pessoa visualize as duas faces das folhas. Ensinar também a importância das essicatas para a preservação da diversidade vegetal do ambiente. Então, existem muitas plantas, inclusive, que estão extintas e que a gente tem o registro dessas plantas em essicatas, né? Então, muitos profissionais também que precisam ter informações sobre a flora local de algum lugar e não tem condições financeiras ou não tem condições logísticas de chegar naquele lugar, então consegue ir até um herbário, que é onde fica depositadas essas essicatas, e ele consegue, através dessas essicatas, ter uma noção, né, da flora logo desse local, né, da flora do ambiente. E, além disso, as essicatas também servem como um material testemunho da realização de estudos botânicos. Então, eu realizei um estudo e a essicata, ela prova que eu realizei o estudo com essa espécie que eu estou mencionando no meu estudo. Então, eu coleto a espécie e faço a essicata, deposito em um herbário, e esse herbário vai me dar uma numeração que eu vou colocar lá no meu estudo, e quem quiser ir no herbário e levar essa numeração vai ter acesso a esse material que eu utilizei no desenvolvimento do meu estudo. Então, é uma prática simples, né, que o aluno ele pode costurar a planta na cartolina, com linha e agulha, ou então, né, dependendo da idade, né, da faixa etária, se a escola não permitir, né, o uso de agulhas, pode-se também utilizar como forma alternativa a fita adesiva, né, para grudar essas plantas na cartolina e trabalhar essa importância do herbário e ensinar os alunos também a fazer a etiqueta do herbário, né, onde se coloca onde foi coletada a planta, as coordenadas, né? Hoje em dia a gente tem aplicativos até na própria Play Store do celular, né, que ele gera uma coordenada local para que a gente possa anotar onde a coordenada local de onde foi coletada a planta. Anotar também o nome da pessoa que coletou, características da planta que ela perde quando ela é seca, né? Então, cor das folhas, cor das flores, né? Então, quanto mais assim, características, se a folha ela tem ou não tem tricomas, né? Que são que a gente que são que a gente sente, né, como se fosse uma textura mais aveludada, né, na folha, ou em algumas pétalas, né, de algumas flores. Então, a gente colocar essas informações e explicar o porquê que essas informações elas são importantes para as pessoas que vão ter acesso a esse material botânico. Então, é uma prática bem legal, a montagem de essicatas, e pode-se deixar elas para secar naturalmente, né, dentro do papelão, para desenvolver a outra parte da metodologia em outro dia, ou pode-se secar em estufa ou até em um forno mesmo, né, se isso for possível na escola, né, depois, né, tiver algum forno disponível que possa colocar aí, secar essas essicatas. Então, outra metodologia também são as estruturas vegetais em cartolina ou ofício, né? Então, pedir para os alunos eles levarem folha, flores, ou então coletar, né, do entorno ou no pátio da escola, e eles podem, com fita adesiva mesmo, colar essas flores, né, essas folhas na cartolina, né, ou no papel ofício, e com lápis e caneta, né, fazer a setinha e esquematizar essas estruturas com a flor in natura. Então, isso traz assim uma contextualização do conteúdo, né? Porque o aluno ele vai passar pelaquela planta novamente no pátio da escola, ou no entorno da escola, ou se ele levou a flor ou a planta do quintal da casa dele, e ele vai lembrar dessa atividade, né? Na qual ele colocou lá as estruturas vegetais, né? E apontou com a seta o nome de cada estrutura. Então, isso traz uma ludicidade maior para esses conceitos, no lugar de deixar, no lugar da gente aí pegar lá o esquema do livro didático, né, e abordar só o esquema de uma forma decorativa. Então, quando a gente pega plantas locais, a gente consegue
contextualizar esses conteúdos com o dia a dia do estudante. Uma observação, que ao invés de colar com durex, pode solicitar que o aluno ilustre a planta. Então, se o aluno ele é bom de desenho, né, então pode-se sim solicitar que ele faça a ilustração, né, e explicar ao aluno que existem profissionais, né, cientistas que trabalham como ilustradores botânicos, né, que atuam ilustrando plantas para que características das plantas possam ser ampliadas através do desenho, possam ser destacadas no desenho para mostrar algo importante do estudo científico em relação àquela planta. Então, pode-se abordar com o aluno o trabalho do ilustrador científico, né, do ilustrador botânico, que é uma área que ela é exercida tanto por biólogos como também por pessoas que atuam que é artistas plásticos também, né? Acabam enveredando por essa área da ilustração. E a observação das estruturas florais com auxílio de lupa ou microscópio. Se a escola tiver um microscópio, ótimo, né? Então pode-se colocar mesmo glicerina ou água na lâmina. E essa atividade também é muito legal, que ela pode ser feita com briófitas, né? Que são aquelas plantas que a gente chama de musgos, né? Que é o famoso lodo, né? Então, se a gente colocar lá as briófitas, né? Na lupa, então a gente vai ver que são plantas, né? A gente consegue ver detalhes interessantes, né? Das briófitas. Então, essa questão assim, de utilizar a lupa de mão para observar as estruturas florais in natura, ou a lupa de mesa, né, que é o estereomicroscópio, ou então o microscópio. Então, é interessante, né, para que o aluno ele veja detalhes, né, das estruturas florais, né, até detalhes que são destacados nos livros e que se perdem, que perdem a naturalidade no esquema, né, ou seja, no desenho lá do livro didático, existem detalhes das plantas que perdem a naturalidade e fica difícil associar com uma planta in natura. Então, uma prática dessa é a oportunidade do aluno ele entender o que está no livro e ver diretamente lá na planta, né? E essa é uma prática que também pode ser utilizada para a observação de briófitas, né? Que são aquelas plantas que o popular musgos, né? O lodo. Uso de plantas medicinais locais. Então, a planta, né? Quem foi que criança que a mãe nunca fez um chá, né? Um chá para dor de barriga, um chá para enjoo, né? Então, pode-se pedir que os alunos eles façam entrevista com os pais, com os parentes, né? Com vizinhos, né? Para saber quais as plantas que eles usam, né? Para fazer chá, para temperar comida, ou como uma forma de cosmético, né? Assim, eu uso um creme de babosa. Muitas mulheres elas usam a babosa ou a aloe vera, né? Nos cabelos, né? Mistura com creme ou com shampoo para o cabelo ficar mais bonito. Então, pode-se pedir que eles façam essa entrevista, né? Do uso dessas plantas, né? Por familiares, por vizinhos, ou então pedir com que eles mostrem também nessa entrevista, pergunte quais as partes das plantas que são utilizadas, né, nesse chá, ou que são utilizadas para fins de cosméticos, ou então pode-se pedir que eles coletem essas plantas, né, se for uma planta que tem no quintal de casa, no entorno da escola, né, que as pessoas vão lá e pegam, então eles podem levar essa planta em sala de aula para mostrar, né? E mostrar como que as pessoas identificam essas plantas. É a folha dela que é mais redondinha, o caule dela que tem uma cor diferenciada, ou a flor que é uma flor diferente. Então, como que as pessoas popularmente identificam essas plantas que são utilizadas para fins medicinais? Então, é uma área muito legal, assim, que pode ser trabalhada, né, em sala de aula com a flora nativa, com a flora local, que muitas pessoas têm, né, no quintal de casa, tem no entorno, né, assim, na rua,
que utiliza para algum fim, tanto de saúde como de finalidade cosmética. Outra atividade interessante também é a frequência dos visitantes florais. Então, pode-se pedir que o aluno ele observe determinada planta com flores, né, e registre quais os animais que vão naquelas flores. Então, registrar se é uma borboleta, se é uma abelha, se é uma mosca. Então, a partir daí, né, pode-se trabalhar as características da planta, como, por exemplo, essa flor, qual a cor da flor? A flor tem cheiro? A flor, ela tem o melzinho, né, que é o néctar, ou ela só tem o pólen, né, que é o pozinho? Então, trabalhar, né, quais as características das flores e quais os insetos, né, quais os animais que as visitam. E pode ser esses animais que as visitam de forma a interagir com as flores de uma forma positiva, como a polinização, ou pode-se também registrar animais que se alimentam dessas flores, como alguns besouros, gafanhotos, aranhas, né, que ficam lá na flor, esperando vir um inseto para que ele venha, atraído pela flor para que elas se alimentem desse inseto. Então, tudo isso pode ser registrado pelo estudante, né, para que ele venha a entender tanto conteúdos de morfologia vegetal como interação planta-animal. Então, o que é preciso para uma atividade dessa? Folha de papel ofício ou caderno, caneta ou lápis para anotar, as fichas de observação impressas ou escritas na louça, que a observação é o horário que o visitante floral veio, quem foi o visitante, se foi uma abelha, uma mosca, o que foi que ele fez na flor, né? Ou seja, se ele contatou as estruturas reprodutivas da flor, ou se ele só pousou na flor e foi embora, não fez nada. Então, detalhar, não, ele veio para comer a pétala da flor. Então, será que a abelha veio e se alimentou do néctar da flor, mas ela danificou a flor ao sair? Então, tudo isso o aluno ele pode registrar e dar uma atividade bem bacana. Então, pode-se abordar o papel dos visitantes florais, a partilha dos visitantes florais se eu tenho mais de uma planta florida. Então, e elas estão juntas. Então, eu posso ver quem vem em uma e não vem na outra. Qual o inseto que vem nas duas, né? Então, e elencar as características florais dessas plantas. Então, frutos consumidos de plantas locais. Então, é interessante também, né? Os alunos eles podem também, tanto por meio de entrevistas, como, por exemplo, através de visitas, né? De uma aula de campo numa feira local, né? Para que os estudantes eles vejam essas frutas. Pode-se trabalhar a partir de qual parte da planta são formadas essas frutas. Será que é um pseudofruto que, além do ovário, não é formado a partir do ovário da flor, mas é formado a partir de outra parte floral que não é o ovário, como o exemplo da polpa do caju, né? Que o fruto do caju mesmo, assim, que é formado a partir do ovário, é a castanha. Então, a gente tem a parte da polpa do caju, que é o pedúnculo da flor, que gera aquela parte da polpa. Então, a gente chama o caju de pseudofruto. Então, a gente pode trabalhar isso com os alunos. E o fruto composto, que é aquele fruto que são vários ovários fecundados que formam uma infrutescência, né? Então, pode-se trabalhar esses conteúdos com os alunos, levando eles numa feira local, ou trabalhando até mesmo com os frutos, né, que eles consomem em casa, né, o pé de fruto que ele tem no quintal, ou as frutas que tem no entorno da escola. E essa atividade é bem legal, que é a atividade de tintas feitas com plantas locais, né? Então, precisa ser de um coador, né? Água também, né? Dependendo do que for macerar, para soltar o pigmento. Cola branca para estabilizar o pigmento e um pilão para macerar. Então, depois que a estrutura, né? Que pode ser beterraba, repolho roxo, pode ser cenoura, depois que é macerada no pilão, né, e com um pouco de água, que libera o pigmento, então pode-se passar no coador e misturar esse pigmento com cola branca mesmo. Então,
vai se gerar uma tinta, né? Que pode ser uma tinta, entre aspas, né, com pigmentos vegetais, que pode ser utilizada para pintar, na pintura mesmo, papel ofício, cartolina, né? Então, trabalhar essa parte artística com os alunos com os pigmentos vegetais. Então, outras alternativas também é a mistura de pó de café com a cola branca, urucum moído, né, que é o famoso aqui regional, né, que eu sou de Recife, a gente chama de coloral, né? Repolho roxo, a páprica moída. Então, existem outras formas, né, de a gente obter o pigmento moído, né, vegetal, que a gente pode misturar com cola branca e obter uma tinta de pigmento vegetal e trabalhar essa parte artística com os alunos. Pode-se trabalhar também a importância das plantas no paisagismo, né, que trazer, né, a importância das plantas, né, como área verde, né, no pátio da escola, se a escola tiver, no entorno, né, trabalhar com eles a questão de urbanização, né, o porquê que áreas nobres, né, de pessoas que têm um alto poder aquisitivo geralmente são bem arborizadas, quais os benefícios que uma área arborizada, né, que a presença das plantas elas trazem para a saúde, tanto mental como física do indivíduo. Então, pode-se trabalhar essa questão do paisagismo, né, com os estudantes, né, a urbanização e até a forma também da polinização urbana, né, o quanto que essas plantas que florescem em ambiente urbano também servem como recurso para abelhas, moscas, borboletas que acabam se adaptando e se desenvolvendo nesses espaços urbanos. E trilhas, né? Trilhas também, né? Levar os alunos para algum local, né? Se for possível, né? Dependendo da demanda da escola, para que eles possam conhecer, né? A diversidade vegetal, paisagens vegetais, né? E a trilha ela é importante para tanto a superação da cegueira botânica, como o desenvolvimento, né, de sensibilização ambiental, como incentivo científico associado às disciplinas, né? Então, os alunos eles podem, a partir dessas trilhas, né, ser solicitado que eles façam um relatório de campo, né, de algum aspecto que foi abordado nessas trilhas, como por exemplo, se eu tenho nessa trilha uma diversidade de plantas com várias formas de raízes distintas, então pedir para os alunos eles abordarem quais foram as plantas, né, e as formas de raízes que eles visualizaram, se foi uma raiz subterrânea, uma raiz aérea, então existem plantas com diversidades de formas foliares, né, de classificação foliar, ou plantas com diversidade de classificação em relação às suas flores, então, em relação ao seu fruto, então, a importância se dependendo do ambiente onde foi feita a trilha, se for um ambiente que existem muitas plantas assim de cunho ornamental, né? Então, pedir para os alunos e citarem, né, a importância dessas plantas para o paisagismo, dessas plantas da questão ornamental, assim, se eles conseguem traçar, né, a importância dessas plantas tanto de forma estética, né, na questão mental, como na questão assim de deixar o ambiente mais ventilado, de trazer uma oxigenação melhor para o ambiente. Então, essa questão assim, das trilhas para preservação ambiental, né, dependendo do lugar que foi feita a trilha, quais as características das plantas, né, presentes nessas trilhas. Eram plantas mais pequenininhas, né, herbáceas, elas estavam sombreadas por plantas grandes ou elas estavam mais em ambientes de clareira, que é aquele ambiente, né, que tem mais exposição solar. Então, por que que planta? Existem algumas plantas que gostam de sol e outras que não gostam, né? Então, existem várias formas, né, de abordar diferentes conteúdos durante uma aula de campo em trilha. Então, são inúmeros benefícios e é uma possibilidade também, caso a escola, né, o ambiente, ofereça esse suporte para que essa aula de campo ela seja realizada. E é isso. Muito obrigada pela atenção até aqui. Meu e-mail, karinecostabil@gmail.com, e estou disponível para qualquer dúvida que venha a despertar em você depois de assistir essa palestra.
Um abraço.